portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Oswald de Andrade. Olá, alunos, a aula de hoje vai tratar do quinhentismo brasileiro. Os primeiros textos produzidos em território nacional, ainda no século XVI, tá? Vamos lá. Qual é o contexto dessas primeiras produções que aconteceram em território nacional aqui no Brasil? Lembre-se que nessa época, o que está acontecendo na Europa? Lá na Europa, a gente está tendo o auge do Renascimento. Quando a gente fala do Renascimento europeu, é o chamado Renascimento clássico, né? Acontece entre 1480 e 1520. Então é o momento de Botticelli, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci. E o que está acontecendo? Esse é o momento das grandes navegações, do expansionismo marítimo europeu, em que Espanha e Portugal são as potências que estão na vanguarda dessa modernização tecnológica, científica, que o antropocentrismo, que o racionalismo renascentista trouxe. Você lembra ali que em 1492, Cristóvão Colombo, a serviço da rainha Isabel da Espanha, ele chega à América. Então, Portugal está também nesse processo. Você se recorda que Camões, quando escreve os Lusíadas, o que ele tem como fio condutor desse grande poema? É a viagem do Vasco da Gama, coberta da rota marítima Atlântico, contornando o Cabo das Tormentas e chegando até as Índias. Então é muito bacana, porque o Brasil está surgindo dentro desse projeto expansionista de Portugal. Tá? Então, é um momento em que nós teremos uma relação de alteridade desse conhecimento e estranhamento entre duas civilizações, a civilização americana, né, dos indígenas, e a civilização europeia. E é um momento de exploração econômica e catequização. Então, a gente fala aí de dois projetos bastante importantes. Então, o projeto português é um projeto imperialista, é um projeto colonial. E ele tanto é um projeto econômico-militar, como também é um projeto religioso salvacionista, na medida em que Portugal ele tem uma parceria, ele tem uma conexão com a Igreja Católica e ele se sente imbuído da missão de levar a fé cristã para todos os povos. Vamos lá. Quando nós falamos dessa produção do quinhentismo brasileiro, nós vamos dividir em dois grandes temas. Então, a literatura mais importante e significativa é a chamada literatura de informação, tá? Então, também a gente vai chamar de literatura de viagens. São textos descritivos da terra e do povo indígena. Tá? Vai se descrever a fauna, vai se descrever a flora, vai se descrever a geografia e vai se descrever os tipos humanos encontrados aqui em território brasileiro. Tá? E também a literatura de formação, a literatura formativa do Brasil. Basicamente, o que é essa literatura? São textos produzidos pelos jesuítas na catequização, na catequese dos índios. Tá? Então, quem produzia essa literatura? Foram os primeiros exploradores, os primeiros colonos e os viajantes errantes que apareciam aqui nesse início aí do século XVI. Tá? E também uma grande produção dos jesuítas que começaram a se instalar no Brasil a partir de 1549. Vamos ler um trecho da carta ao rei Dom Manuel, do Pero Vaz de Caminha.
que é considerado o primeiro texto da literatura brasileira. Claro que a gente não vai falar aqui de literatura no sentido que nós usamos convencionalmente, no aspecto estético, no aspecto ficcional. Na verdade, são textos de caráter documental, cuja linguagem ainda não traz aquele refinamento, por exemplo, do Camões. São textos muito mais diretos, né? Então não tem uma grande profusão estilística. Então as metáforas, as comparações, elas têm uma função muito mais referencial, ou seja, informativa, do que propriamente estilística. Vamos lá. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. E neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Nela, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Então, algo que nos chama a atenção, na carta do Pero Vaz de Caminha, é o seguinte, o olhar desse conquistador, o olhar desse explorador em relação à terra. Então, olha que interessante, não é um olhar de viajante que está disposto apenas a conhecer aquilo que é o diferente. Muito pelo contrário, o olhar é muito específico. Então, ignorando que a terra já era ocupada e que os topônimos, os lugares, tinham nomes, olha que interessante. E esse europeu, então o capitão aqui, Pedro Álvares Cabral, ele vai trazer exatamente o seu olhar europeu, o seu olhar cristão sobre a terra. Então, como estávamos aí no período da Páscoa, ele vai chamar o monte de Monte Pascoal. Então, pode ver que tem uma conotação europeia, tem uma conotação cristã. E também a terra de Vera Cruz, da verdadeira cruz. Então, um nome também cristão. Agora, olha que interessante o olhar. Até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa de metal ou ferro, nem o vimos. Então, o olhar do europeu para a terra tropical é um olhar de exploração. Então, um olhar de cobiça. Então, não é apenas um viajante. O olhar desse europeu é o olhar de um conquistador. Quando nós falamos dessa literatura informativa, quais são os textos mais importantes? Vejamos. A carta ao rei Dom Manuel I, de Pero Vaz de Caminha, de Pero de Magalhães Gândavo, Tratado da Terra do Brasil de 1570, e História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de 1576, do Hans Staden, um viajante alemão, Duas Viagens ao Brasil, de 1557, e Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, de 1587. Para a gente fechar essa primeira parte, vamos ler aqui um rápido relato do Hans Staden, reafirmando aquele olhar que nós vimos na carta do Pero Vaz de Caminha. Então, Hans Staden, esse viajante alemão, ele fez duas viagens ao Brasil. Uma em 1549, outra em 1550. Nessa segunda viagem, ele foi aprisionado pelos índios tupinambás e passou vários meses aqui no Brasil sob a ameaça de ser comido por eles. Olha o que ele nos diz. A América é uma terra vasta onde vivem muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas diferentes.
Também há muitos animais bizarros. Essa terra tem uma aparência amistosa, visto que as árvores ficam verdes por todo o ano. Todos os homens andam nus, por causa do sol forte. Os habitantes da terra têm uma cor de pele marrom avermelhada. Trata-se de um povo orgulhoso, muito astuto e sempre pronto a perseguir e devorar seus inimigos.